Regimental de senhoras e senhores deputados, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida o nobre deputado Carlos Gianazzi para a leitura da resenha do expediente. É mensagem do senhor governador do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa, que autoriza a Fazenda do Estado a alienar, mediante doação, à União o imóvel que especifica. Requerimento do nobre deputado Edmir Chedid e também, senhor presidente, requerimento da nobre deputada Eloilma Soares Tavares. Está lida a resenha do expediente. Esta presidência agradece ao nobre deputado Carlos Gianazzi pela leitura da resenha do expediente. Deputado Carlos Gianazzi, tenha Vossa Excelência a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, nobre deputado Jorge Rato, nobre deputado Olímpio Gomes, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que nós, nesse ano, estamos discutindo, o Brasil está discutindo pela CNBB, um tema importante, que é o tema da saúde pública. O tema da campanha da fraternidade se chama Fraternidade e Saúde Pública. Até a própria CNBB entrou na luta em defesa de uma saúde pública gratuita e de qualidade para todo o Brasil. Até porque a saúde no nosso país está um caos, e para piorar a situação, o governo federal acabou de fazer um corte de 5 bilhões de reais no orçamento da saúde. Absurdo. O governo indo na contramão do que nós estamos lutando hoje, que é para aumentar o investimento em saúde pública. Aqui no estado de São Paulo, a situação é de calamidade pública, principalmente na prefeitura de São Paulo, senhor presidente. Até porque, em primeiro lugar, os profissionais da saúde estão sendo vítimas, já há muito tempo, de uma política salarial de arroxo e de compressão. Tanto é que, desde 2002, quando foi aprovada na Câmara Municipal a Lei 13.303, de 2002, que os servidores como um todo estão com salários arrochados, porque até então a database não é respeitada também, como não é respeitada aqui no estado de São Paulo. A Prefeitura também está fora da lei ao desrespeitar a database salarial dos seus servidores, prejudicando todos os servidores da educação, da Guarda Civil Metropolitana, da Cultura e também da Saúde Pública. E nós estamos, senhor presidente, recebendo muitas reclamações, principalmente dos servidores da saúde, que estão sendo duramente penalizados pela falta de reajuste e de reposição das perdas salariais. Os servidores não falam mais nem em aumento salarial, falam em reajuste, em reposição das perdas salariais, que, na verdade, do ponto de vista da Prefeitura e do pessoal da saúde, essas perdas, elas estão acumuladas desde, no mínimo, 2002, quando foi aprovada essa famigerada Lei 13.303. Me lembro que, na ocasião, eu era vereador da cidade de São Paulo e votei contra essa lei. Votei contra porque, na época, tinha percebido o quanto ela era perversa com os nossos servidores. Então, a situação da saúde também está um caos por conta disso, por conta do arroxo salarial dos servidores da saúde, porque os governos de 2002 até agora, senhor presidente, passando pela ex-prefeita Marta Suplicy, passando pelo ex-prefeito José Serra e pelo atual governo do prefeito Gilberto Kassab, a situação tem sido a mesma, 0,01% de reajuste anual. Essa é a porcentagem oferecida na database salarial, ou seja, é um desrespeito, a database não é respeitada. Tanto é que a situação é tão caótica na saúde da cidade de São Paulo, que o hospital do servidor público está um verdadeiro caos. O principal hospital da Prefeitura de São Paulo está totalmente abandonado, senhor presidente, totalmente sucateado e degradado, inviabilizando o atendimento médico para a população e para os servidores públicos. Então, essa é a situação da saúde. E os servidores são
penalizados com isso, sobretudo também, senhor presidente, os servidores aposentados e pensionistas. Esses não têm a mínima condição de reagir a esses ataques da Prefeitura de São Paulo, ataques organizados a partir dessa política de arroxo e compressão salarial. E por fim, logicamente, que a população como toda que acaba pagando a conta dessa irresponsabilidade, dessa leviandade do governo municipal com a saúde pública. Por isso que nós, senhor presidente, mais uma vez aqui, exigimos que o prefeito Kassab tenha uma política salarial decente e que possa, de fato, recuperar os salários dos servidores da saúde, né, dos enfermeiros, dos plantonistas, dos médicos, que recebem um dos piores salários também do Brasil nessa área. Nós não podemos continuar com essa situação, porque oferecer uma saúde pública de qualidade para a população, senhor presidente, significa necessariamente investir em melhores salários para os profissionais da saúde. Então essa fica aqui registrada a nossa exigência ao prefeito Gilberto Kassab. Muito obrigado. Com a palavra o nobre deputado Carlos Janazzi. Tenha Vossa Excelência a palavra pelo tempo regimental. Nobre deputado Carlos Janazzi, líder do PSOL. Senhor presidente, telespectador da TV Assembleia, eu gostaria de voltar ao assunto, senhor presidente, aqui, que eu tenho debatido aqui em vários momentos, que é a questão do, não só a jornada do piso salarial dos professores, mas também a própria instituição de um piso nacional salarial para os professores brasileiros. E como tem muitos estados, pelo menos 11 estados não estão respeitando hoje no Brasil esse piso salarial, 11 estados não respeitam o piso salarial. Entre eles o estado do Rio Grande do Sul, que paga um piso de apenas R$ 791, quando o piso aprovado hoje, já reajustado, é de R$ 1.451, que é um valor baixíssimo, que está muito aquém das necessidades do magistério público brasileiro. Mas mesmo assim nós temos 11 estados desrespeitando a lei. Como se não bastasse isso, nós temos mais 12 estados que não respeitam a jornada do piso. A jornada do piso é desrespeitada. Ou seja, o Brasil aprovou uma lei em 2008, uma lei federal, que foi sancionada, logicamente, pela Presidência da República. Essa lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal por 5 estados. 5 estados da federação ingressaram com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. O Supremo reconheceu a validade dessa legislação, do piso e da jornada do piso, e mesmo assim estados estão descumprindo ou a própria jornada do piso ou o piso nacional. Isso demonstra claramente, senhor presidente, que a educação não é levada a sério no nosso país, né? A educação, ela está presente apenas nos discursos, está presente apenas nos programas partidários e principalmente no momento eleitoral. Agora, passando esse período, não há investimento. Os governos se recusam a investir, a financiar a educação pública no nosso país. E o Estado de São Paulo dá um péssimo exemplo. O Estado de São Paulo é também um infrator, porque desrespeita essa legislação, não cumprindo a jornada do piso salarial. E é por isso, senhor presidente, que nós vamos ter no Brasil inteiro grandes manifestações nos dias 14, 15 e 16. Haverá uma grande manifestação em Brasília, em defesa do piso nacional salarial, em defesa da jornada também. E muitos estados entrarão em greve na defesa do piso e da jornada dos professores, inclusive o estado de São Paulo. Ou seja, o governo Alckmin aqui, através da Secretaria Estadual de Educação, está empurrando os professores da rede estadual para uma paralisação, porque
o Estado de São Paulo é infrator, é um governo fora da lei, não respeita a lei federal e não respeita também uma sentença do próprio Tribunal de Justiça, reconhecendo aqui em São Paulo a validade da lei. O Estado tem utilizado vários recursos jurídicos para não implantar aqui a jornada do piso no Estado de São Paulo. Então, o nosso Estado, além de ter um dos piores salários para os professores, além de ter escolas superlotadas, escolas de lata, escolas sem salas de leitura, escolas sem salas de informática, senhor presidente, além de ter também férias fragmentadas, o Estado de São Paulo também não cumpre a jornada do piso salarial. Então, que tipo de educação o Estado de São Paulo pensa que vai ou que pode oferecer para os 5 milhões de alunos matriculados nas nossas 5 mil escolas? Uma educação sem qualidade, uma educação, senhor presidente, que não forma o aluno nem para a cidadania nem para o trabalho. Essa é a realidade dos fatos. O Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, não investe em educação. Nós não temos aqui ao menos um plano estadual de educação. Tanto é que a nossa educação está à deriva, está aqui sem norte, porque não tem programa aqui. A Secretaria da Educação até hoje não apresentou aqui para a sociedade um projeto de plano estadual de educação, como reza a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Constituição Federal e a própria Constituição Estadual. É uma rede à deriva, sem projeto pedagógico, senhor presidente. E para piorar toda essa situação, o governo estadual descumpre aqui a jornada do piso do magistério paulista. Por isso que haverá greve, né? Nós vamos ter aqui 3 dias de paralisação no estado de São Paulo, porque a situação está insustentável, insuportável. O magistério está também vivendo o drama dos salários arrochados, da compressão salarial, senhor presidente, e trabalhando em condições extremamente precárias, como eu disse aqui, vivendo o drama da superlotação de salas, da violência nas escolas e, sobretudo, de um processo de criminalização dos professores, porque o governo elegeu o professor como o responsável pelo fracasso escolar e pela crise da educação. Então, todas as medidas tomadas, leis aprovadas, resoluções publicadas em Diário Oficial, são para penalizar e culpar o professor sobre o desastre que é a política educacional do PSDB, que governa esse estado já há quase 20 anos e que apresentou políticas educacionais que fracassaram. O PSDB destruiu a educação do estado de São Paulo e agora tenta criminalizar, tenta jogar a culpa nos professores da rede estadual de ensino. Mas é um estado que, como eu disse, senhor presidente, não cumpre a lei, é um estado infrator, é um estado fora da lei, não cumpre nem a lei federal e nem a sentença judicial. É um governo que, além disso, não cumpre também a database salarial e tantas outras leis que poderiam beneficiar os servidores da educação e a própria população, e sobretudo os 5 milhões de alunos. Mas é um governo que cumpre rapidamente uma liminar para desapropriar 6 mil moradores pobres do bairro do Pinheirinho, jogando a polícia, a tropa de choque e promovendo um grande massacre social em São José dos Campos, para beneficiar a massa falida da empresa selecta do especulador financeiro Nagy Narras. Para isso o governo Alckmin é rápido no gatilho, cumpre a decisão na hora. Agora, quando é para cumprir uma lei federal e também uma determinação da Justiça Estadual para beneficiar a educação do Estado de São Paulo e o magistério, o governo se recusa e fica fora da lei. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre deputado Carlos Janazzi. Tem a vossa excelência a palavra no pequeno expediente, último orador do pequeno expediente dessa sessão. Com a palavra, o nobre deputado. Senhor presidente, telespectador da TV Assembleia, eu gostaria de mais uma vez, senhor presidente, de reforçar aqui o pedido à Assembleia Legislativa e também
ao governo estadual, ao executivo estadual, no sentido de que seja respeitada a lei que nós aprovamos aqui, fruto de um projeto de lei, que é a lei, me refiro aqui à lei estadual 1151 de 2011, que trata da questão da valorização salarial dos servidores da segurança pública, especificamente aqui dos investigadores e escrivães. A lei determina, senhor presidente, no artigo 26, que seja criada uma comissão mista, com a participação tanto do Executivo como do Legislativo, para formular uma proposta de valorização desses servidores. Então, o prazo se encerra agora, no próximo mês, e a comissão não foi formada ainda, não foi feito nenhum aceno, nem pelo Poder Legislativo e nem pelo Poder Executivo. Então é nesse sentido que nós aqui apelamos à Assembleia Legislativa para que tome as providências e tome também a iniciativa para que seja constituída essa comissão, porque, como os demais servidores do Estado de São Paulo, servidores da segurança pública também continuam sendo vítimas dessa política de arroxo salarial e de compressão. Então é nesse sentido que nós temos que avançar. E ao mesmo tempo, senhor presidente, dentro ainda desse tema, eu gostaria de dizer que nós, do PSOL, estamos defendendo também a imediata aprovação da PEC 19, a PEC 19 dos delegados da Polícia Civil. Ela foi encaminhada pelo próprio Executivo, mas me parece que há alguma resistência aqui da base do governo, porque nós, da oposição, queremos votar a PEC. A PEC é importante para esse segmento de servidores da segurança pública, mas, no entanto, me parece que é o próprio governo que não está querendo votar o projeto que ele encaminhou, pelo menos a sua base de sustentação aqui dentro da Assembleia Legislativa. Da nossa parte aqui do PSOL, nós estamos preparados para discutir e votar favoravelmente a PEC 19. Só falta aqui a iniciativa da base do governo em liberar a votação. Então, nós defendemos que essa PEC entre em caráter de urgência no processo de votação. Senhor presidente, eu gostaria de registrar essa posição da liderança do PSOL aqui na Assembleia Legislativa. Em relação à Lei 1151 de 2011, que no seu artigo 26 cria a comissão mista Executivo e Legislativo para formular uma proposta de valorização dos servidores da segurança pública, investigadores e escrivães, e também a PEC 19 dos delegados de polícia. E gostaria ainda, senhor presidente, de entrar no outro assunto importante também, que tem a ver com os servidores, mas tem que ver com uma questão mais ampla, que foi a aprovação do projeto de lei 1992 de 2007. Esse projeto foi aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados e seguiu para ser votado no Senado Federal. É o projeto de lei que privatiza a previdência dos servidores públicos, que cria, na verdade, a famosa previdência complementar. Um projeto igual ao PL 1992 já foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa no mês passado. Nós, do PSOL aqui, votamos contra, como também a nossa bancada na Câmara dos Deputados votou contra a proposta do governo federal. E a nossa liderança no Senado também, com certeza, votará contra essa proposta, que significa, na prática, a privatização da Previdência Pública, senhor presidente. Nós estamos temerosos, porque, embora não tenha havido mobilização dos servidores em todo o Brasil, trata-se, sem dúvida nenhuma, de uma terceira reforma da Previdência, que penaliza os novos servidores, os que estão entrando agora. Mas nós não temos dúvidas que a hora que a crise financeira apertar no Brasil, como já está chegando, já está apertando, não foi à toa que a presidente Dilma fez um corte agora no orçamento de mais de 50 bilhões de reais, penalizando a educação, a saúde recebeu um corte de 5 bilhões. Então já os cortes no orçamento começam a acontecer por conta da crise econômica. Isso já aconteceu no ano passado, 50 bilhões foram cortados no ano passado, mas 50 bilhões agora. Dinheiro da saúde, dinheiro da educação, da segurança pública, daí não tem dinheiro mesmo
para a PEC 300, para investir em saúde, não tem dinheiro para investir no piso nacional dos professores, não tem dinheiro para os 10% do PIB em educação, porque nós temos aí os cortes para pagar a dívida pública, os juros da dívida pública, senhor presidente. Agora, nos preocupa que esse projeto aprovado em Brasília, que teve o voto do PSDB e do PT, né, senhor presidente, os dois partidos que se dizem antagônicos se uniram em torno dessa proposta que prejudica os servidores. Mas o que mais nos preocupa nesse momento é que nós temos certeza que a hora que a crise apertar mais ainda, essa decisão pode ser estendida para os servidores que já estão trabalhando há alguns anos nos serviços públicos do Brasil, nos municípios, nos estados e também no próprio governo federal, porque não existe direito adquirido, me parece, para servidor público. Nós tivemos aqui 2 episódios que mostram claramente isso, tanto a emenda constitucional número 20, que foi aprovada no governo Fernando Henrique, que foi a primeira reforma da Previdência, que penalizou os servidores, senhor presidente, para concluir, os servidores públicos e também os trabalhadores da iniciativa privada, e depois a emenda 41, que foi a segunda reforma da Previdência, aprovada em 2003, que penalizou os servidores públicos, né, instituindo também a cobrança para os aposentados e pensionistas. E agora a terceira reforma, então não tinha direito adquirido para ninguém. E isso nos preocupa imensamente. Há uma privatização da Previdência Pública que foi entregue, será criado um fundo, na verdade vários fundos bilionários dos servidores públicos, que esses fundos serão entregues, senhor presidente, praticamente o dinheiro para o mercado financeiro. Então é extremamente preocupante. Queria registrar que nós do PSOL votamos contra esse projeto aqui na Assembleia Legislativa, essa proposta aqui na Assembleia, que é cópia, o projeto do governador Alckmin é cópia do projeto do PT no Congresso Nacional, e as nossas bancadas em Brasília também estão se manifestando contra essa aberração jurídica e esse novo ataque aos servidores públicos do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, senhor presidente, ainda de fazer um pronunciamento pelo artigo 82 do Regimento Interno, pela liderança do PSOL. Regimentar o pedido de Vossa Excelência, tem a palavra pelo artigo 82, pelo PSOL. Senhor presidente, gostaria aqui de registrar mais uma vez que uma ampla luta foi feita, foi organizada aqui na cidade de São Paulo contra a especulação imobiliária e contra um verdadeiro crime que o prefeito Gilberto Kassab estava organizando contra o patrimônio público. Eu quero me referir aqui ao terreno do Itaim Bibi, o terreno conhecido como Quarteirão da Cultura, que é um terreno que cedia uma escola estadual, uma escola municipal, um EMEI, Escola de Educação Infantil, uma creche da prefeitura, um posto de saúde, um CAPES, uma PAI, uma biblioteca pública, um teatro público e também uma boa parte de área verde. Esse terreno de 20 mil metros quadrados, senhor presidente, ele estava prestes para ser entregue às empreiteiras para especulação imobiliária, através de um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Gilberto Kassab, a Câmara Municipal, que foi aprovado pela sua base de sustentação, o projeto foi aprovado e está valendo. Porém, houve uma grande mobilização dos moradores, dos professores das escolas, que eu citei aqui, de várias entidades representativas da sociedade civil. O nosso mandato também atuou ativamente nesse movimento, inclusive realizando uma grande audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Nós convidamos o Ministério Público, que participou com dois promotores participaram, né, e entraram com um inquérito civil para apurar o caso. O fato é que esse movimento foi vitorioso, pelo menos parcialmente vitorioso, porque o prefeito Kassab anunciou um recuo em relação a essa decisão, dizendo que nesse ano não haverá mais condições de fazer a licitação para entregar, para vender esse terreno da prefeitura, que é dinheiro da própria população. Pela proposta do governo, nós teríamos a desativação, o fechamento, a destruição
de escolas públicas, postos de saúde, equipamentos de cultura, como biblioteca municipal, teatro municipal. Um verdadeiro crime contra o erário público e contra a população e contra a cidadania. Mas, graças a essa mobilização de militantes, de moradores, professores, alunos e entidades, né, nós conseguimos reverter provisoriamente essa situação, porque, felizmente, é isso que vem acontecendo em São Paulo. O prefeito Gilberto Kassab tem, senhor presidente, formulado uma política aqui uma política urbana de devastação dos terrenos públicos, né, favorecendo o tempo todo a especulação imobiliária. Tanto é que a prefeitura tem um projeto de entregar 20 prédios e terrenos da prefeitura para as empreiteiras construírem mais condomínios e mais prédios na nossa cidade, que é uma cidade já que entrou em colapso, que não comporta mais construções, não comporta mais carros, e mesmo assim o prefeito Gilberto Kassab continua intensificando essa política danosa e nefasta para a nossa cidade, intensificando e potencializando esse colapso social que nós estamos vivendo na capital, senhor presidente. Então, eu gostaria só de registrar que foi um verdadeiro avanço essa vitória parcial do recuo da prefeitura em relação à venda ou à troca desse terreno, que seria entregue para as empreiteiras construírem ali, com certeza, condomínios de luxo, ou um grande shopping também de luxo, para atender aqui uma pequena parte de moradores e da população da cidade de São Paulo. Então, venceu aqui a mobilização social, venceu a sociedade civil organizada, que quer a revisão do plano diretor da nossa cidade, senhor presidente. Plano diretor que nós aprovamos, Vossa Excelência era vereador e eu também, nós aprovamos em 2002 o plano diretor, e ele teria que ser revisado em 2005, até hoje não foi revisado o plano diretor. Ele não foi revisado justamente para beneficiar e contemplar a especulação e o mercado imobiliário, para beneficiar as grandes empreiteiras que financiaram a campanha do prefeito Gilberto Kassab, financiaram a campanha de muitos vereadores que estão protelando, impedindo a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, que é um plano bom, mas tem que ser revisado para se adequar agora à nova realidade, sobretudo para combater a especulação, combater o poderio econômico das empreiteiras. Senhor presidente, havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento dessa sessão. Regimental de Vossa Excelência, deputado Carlos Janazzi, senhoras e senhores deputados, regimental de senhora